provando por meio das Escrituras. Olá, pessoal, é sobre isso que eu vou falar hoje, porque aqui está as Escrituras. É por meio dela que devemos provar tudo o que ensinamos. É verdade, ninguém pode ensinar algo tentando provar o que ensina por revistas, jornais, folhetos, ou pelo seu próprio modo de pensar, que geralmente é deturpado. Porque existem muitas pessoas que hoje querem ensinar algo das Escrituras, mas ensinar de forma deturpada e pervertida. É aí que está o grande erro, que tanto você como eu não podemos aceitar. Porque, para mim, por exemplo, chegar aqui é uma responsabilidade muito grande. Eu tenho consciência disso. Então, quando eu venho aqui para ensinar algo, eu tenho que provar o que eu ensino por meio das Escrituras que estão aqui. Se eu ensinar algo aqui que eu não conseguir provar por meio das Escrituras, o meu ensino é falso, é pervertido. Eu estou agindo de forma perversa, deliberadamente, para fazer com que outras pessoas caiam no engano de ensinos errados, deturpados, pervertidos. E isso não pode acontecer em tempo algum. Nem da sua parte, nem da minha parte, nem da parte de ninguém. Principalmente por parte de pastores, bispos e apóstolos. Então, é uma seriedade muito grande vir aqui ensinar. Porque se eu ensinar qualquer coisa errada, que não possa provar por meio das Escrituras, o meu ensino é falso, não vale nada, é inútil. E, agindo assim, eu estou totalmente errado. Então, esse erro não pode continuar acontecendo em tempo algum. E para que ele não aconteça, o que se ensina tem que ser provado por meio das Escrituras. É assim que tem que ser. Sem dúvida alguma. Então, nós devemos entender isso hoje, claramente. Para que não possamos cometer esse erro em tempo algum. E se você conhece alguém que está praticando esse erro, é hora de admoestar essa pessoa, é hora de aconselhar. É hora de falar a verdade francamente com essa pessoa. Para ver se ela caia em si e caia na real de que deve parar com isso. Ainda há tempo. Eu estou falando isso porque existem muitos hoje por aí que estão nessa condição. Infelizmente. Mas ainda há tempo de mudar o que é errado. Se purificar desse erro, retornar à sensatez e começar a ensinar tudo por meio das Escrituras. É assim que tem que ser. Isso cabe a você e a mim fazermos com responsabilidade e eficiência. Porque a responsabilidade dos que ensinam tem que ser comprovada por meio das Escrituras. Então, isso é algo certo. Algo errado é algo que complica a vida de muitas pessoas, de muitos irmãos. Quando se ensina algo errado, a pessoa aprende errado e passa a praticar algo errado, porque alguém não teve o cuidado de provar o que ensinou por meio das Escrituras. E a pessoa que ouviu também não agiu como os crentes de Bereia. Quando Paulo pregou lá, eles examinavam as Escrituras todos os dias para ver se aquilo que Paulo pregava estava de acordo com as Escrituras que eles tinham. Esse é o exemplo de alguém que foi conferir nas Escrituras. Hoje, muitas pessoas têm uma preguiça, digamos assim, de não examinar as Escrituras para ver se aquilo que lhe foi ensinado
pode ser comprovado por meio das Escrituras. Pode ser provado por meio das Escrituras. E por causa disso, milhares de pessoas hoje estão sendo enganadas por aí por homens pervertidos que ensinam o que não devem. Ensinam o que não devem, e as pessoas que ouvem eles ensinando o que não devem, dizem amém, aleluia, glória a Deus, aceitam numa boa, toleram de boa mente, gostam do que ouviram como se fosse algo certo e não perceberam que o ensinamento foi passado de forma errada. E eles aprenderam errado. Pior ainda. Então, esse erro não pode continuar. Esse mal de se fazer assim tem que ser cortado pela raiz para sempre. Então, é sobre isso que eu vou falar hoje. Porque, como eu já disse, eu não posso vir aqui e ensinar algo da minha própria cabeça. Eu não posso criar engenhosamente uma doutrina estranha e passar para vocês, ensinar para vocês. Eu não posso deturpar as Escrituras para ensinar nada. Não. Não tem cabimento algum eu fazer isso, porque eu tenho consciência de que se eu fizer tal coisa, eu estarei errando. Eu serei um cego guiando outro cego por ensinamentos errados, deturpados, pervertidos. Então, esse problema é sério demais. É grave demais. E está afetando a muitos hoje por aí. Muitos mesmo. Chega até ao ponto de muitos já não quererem, já se recusarem a dar ouvidos à verdade, porque foram ensinados errados. E o ensinamento errado, incutido na mente deles, leva eles a viver cegamente baseado naquele ensino. E mesmo que alguém tente provar por meio das Escrituras que aquele ensinamento é errado, eles vão dizer que a pessoa que está tentando fazer isso, ela é que está errada. Ela que entendeu errado. É essa a realidade que está aí, pessoal, presente. Então você não pode continuar assim, não tem problema. Então, agora eu vou ler aqui um texto das Escrituras que fala sobre essa questão exatamente. Literalmente, isso aconteceu mesmo. Então eu vou ler aqui o texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 28. Preste atenção nesse texto que fala exatamente do que eu estou falando aqui hoje. Então está escrito assim, ó. Porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Então, Apolo fazia isso, pessoal. Apolo fazia isso. Porque com grande poder, ou seja, com grande autoridade, ele ensinava com autoridade. Ele não tinha dúvida naquilo que ele ensinava. Ele tinha certeza e convicção de que aquilo que ele ensinava era o ensino correto, que as pessoas deveriam receber esse ensino e aplicar esse ensino em suas vidas, para que esse ensino pudesse produzir na vida deles um resultado aperfeiçoador. Então diz aqui, ó, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando como, com o quê? Provando com as palavras dele, provando com uma revista, um jornal, ou sei lá o quê, ou com outra doutrina diferente, não. Provando por meio das Escrituras. Então, Apolo provava por meio das Escrituras. Ele provava por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Então, ele se empenhava em fazer isso com responsabilidade, com eficiência.
Esse tem que ser o seu objetivo e o meu objetivo. Durante toda a nossa vida tem que ser assim. Então, ninguém pode ensinar algo que não se possa provar por meio das Escrituras. Porque se a pessoa ensina algo que ela não consegue provar por meio das Escrituras, o ensino dela é falso, é errado, é mentiroso, é enganoso. É assim que é. Então, ninguém pode agir dessa forma mais. E o objetivo de eu estar falando aqui é exatamente esse. Porque tanto você como eu, agora devemos ensinar as coisas provando por meio das Escrituras. Como Apolo fez aqui. Ele provava para os judeus, por meio das Escrituras, que o Cristo é Jesus. Hoje, lá em Israel, existem muitos judeus que não acreditam em Jesus como Filho de Deus, como Salvador do mundo, como Messias. Não acredito. Mas Apolo provou por meio das Escrituras para muitos judeus que o Cristo é Jesus. Foi assim que ele convenceu essas pessoas. Então, é preciso entender isso hoje. Porque muitas pessoas hoje, infelizmente, estão sendo convencidas a acreditar em ensinamentos errados, porque quem ensina está usando mentiras, sofismas e raciocínios falados para ensinar esses ensinos falsos, que as pessoas aceitam numa boa, toleram de boa mente, e não vão conferir nas Escrituras se esse ensinamento é correto, é verdadeiro. Não. Aceitam numa boa, praticam e estão no engano há muito tempo e não querem sair desse ensino. Pelo contrário, querem continuar nele. Insistir nesse erro é um absurdo, pessoal. Muito grande. Por causa disso, as pessoas hoje estão laborando em grande erro. Isso é algo mau, é nocivo, é inconveniente para qualquer pessoa que está em Cristo hoje. Então, é preciso parar com esse tipo de coisa. Porque já temos as Escrituras aqui para lermos. É preciso ler, é preciso compreender. É preciso ser versado no conhecimento das Escrituras, para não ser enganado por ninguém em tempo algum. Então, agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Então está escrito assim, ó. Toda a Escritura é ensinada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, por meio das Escrituras, alguém pode ser corrigido. E geralmente quem tem que ser corrigido é aquele que está em erro, é aquele que está cometendo uma falha, um engano, porque aprendeu dessa forma por outra pessoa. Então essa pessoa tem que ser corrigida. Corrigida como? Por meio das Escrituras. É assim que deve ser. E aquela pessoa que for corrigida, com certeza, ela vai aprender o que é certo segundo o que está escrito. Aí sim, ela vai praticar algo correto que esteja de acordo com as Escrituras. Tem que ser assim. A Escritura é útil para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então,
Não há dúvida mais a respeito disso. As Escrituras estão aqui, ó. Elas têm que ser usadas para esse objetivo, para corrigir as pessoas, para o ensino das pessoas, para a repreensão das pessoas, para a correção das pessoas, para a educação na justiça de todas as pessoas, a fim de que cada uma dessas pessoas, como homens de Deus, sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então, a boa obra que nós devemos fazer é usar as Escrituras para provar as coisas que ensinamos. Tem que ser assim. Esse é o princípio moral daquele que ensina. Isso é algo decisivo para que as pessoas que estão sendo ensinadas sejam ensinadas de forma correta. Para que elas nunca possam cair em outros enganos, em outros ensinos falsos. Então, quando usamos as Escrituras para que isso aconteça, as pessoas vão estar totalmente conscientizadas disso, vão estar se edificando na verdade do ensino que vem por meio das Escrituras, para que elas nunca mais possam se afastar das verdades ouvidas por meio das Escrituras. Em tempo algum. Elas nunca vão se desviar disso. Pelo contrário, elas vão permanecer nesse ensino. Porque esse é o ensino certo, perfeito, que vai tornar elas sábias, prudentes e perfeitamente habilitadas para toda boa obra. Então, isso é bom demais. Isso tem que acontecer. Hoje, no século XXI, em que estamos, existem muitas pessoas precisando ouvir isso claramente. E o que está sendo falado aqui é de fácil compreensão. Elas vão entender claramente isso. O próprio Espírito da Verdade vai guiar elas a toda essa verdade por meio das Escrituras também, é claro. Então, é preciso construir pessoas assim. Pessoas que sejam ensinadas por meio das Escrituras. Quem recebe o ensino correto segundo as Escrituras, essa pessoa vai conseguir viver sempre para o inteiro agrado do Senhor Jesus, com bom testemunho, com boa consciência, com vida exemplar e irrepreensível, sem a ação dolosa, sem o peso da ação dolosa de muitas pessoas que ensinam coisas erradas e elas aceitam isso sem verificar nas Escrituras se aquilo é certo ou errado. E se ela for verificar, possivelmente ela vai ver que é errado. Aí cabe a ela praticar o que é certo segundo as Escrituras que ela leu. Foi isso que os irmãos de Bereia fizeram. Eles aprenderam isso. Eles fizeram certo. Eles conferiram. E é isso que precisa ser feito. Conferir se aquilo que dizem para você está de acordo com as Escrituras. Então, os irmãos de Bereia provaram para si mesmos isso, que o que Paulo ensinava por meio das Escrituras era algo certo sim. Então, por causa disso, eles fizeram um bem para si mesmos. É isso que devemos fazer hoje também. Porque a quantidade de pessoas por aí que estão ensinando coisas erradas, que não tem nada a ver com as Escrituras, é muito grande. E cabe a cada um, individualmente falando, ter essa responsabilidade decisiva de usar as Escrituras para que as Escrituras os ensinem da maneira correta. Isso é bom para qualquer um. Então, eu espero que hoje as pessoas entendam isso. O que foi falado aqui
é para a edificação do corpo de Cristo hoje. Então, eu espero que isso aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.